programa Perfil de hoje está começando, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Antônio Carlos Júnior. Tem 48 anos, é solteiro e foi eleito em 2024 para o seu segundo mandato como vereador. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigado por receber a nossa equipe. Prazer muito grande falar com você, Stephanie, com todos que estão acompanhando o programa, que vão acompanhar um pouquinho da história da minha vida, e é um prazer muito grande. Cidade que eu escolhi para viver, para morar, né? E hoje aqui numa história política, a qual eu orgulho muito, tenho muito orgulho, então é um prazer muito grande estar aqui falando com você. Presidente, qual é a naturalidade do senhor? Onde o senhor nasceu? Como que foi a infância? Eu sou nascido em Lorena, sou de 6 filhos, né, 6 irmãos, todos nascidos em Lorena. Então sou filho da Áurea, sou filho do Antônio Carlos, que foi o homem que transformou essa cidade, o maior prefeito da história desse município. Então eu sou lá de Lorena, estudei no Colégio São Joaquim, vim para Caraguatatuba com 14 anos de idade e moro aqui até hoje. Uma cidade vizinha, inclusive, de onde sou natural também. E o senhor... Você é de Guará? Eu sou de Guará. Ah, Guaratinguetá. O senhor ficou em Lorena até quantos anos? Eu nasci em Lorena e vim para Caraguatatuba com 14 anos. E aí aqui fez idade escolar também? Cheguei aqui no módulo, né, para fazer o colegial, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro colegial no módulo. Nesse momento, nesse meio tempo, meu pai havia me tirado do módulo que eu aprontava um pouco, fui estudar em outra escola, mas alguns dias, menos de um mês, voltei para o módulo e terminei meus estudos no módulo e depois fui fazer faculdade e aí segui. Quando vocês vieram para Caraguatatuba, qual foi o bairro em que vocês moravam? O senhor lembra? Nós morávamos aqui no centro da cidade, na Avenida Anchieta. O prédio era Barão da Bocaina. Morávamos todos juntos, todos os filhos juntos. Eu, Michele, Maíra, Matheus e o Marco Antônio. Só não morava a Milena, porque a Milena morava em Lorena, com a minha mãe, que continua morando até hoje em Lorena, a dona Áurea. Então morávamos os 5 filhos, meu pai, a Mirlene, e aí os amigos agregados estavam sempre ali, né? E como que foi essa infância também com 6 irmãos? Dava muita briga ou era bem tranquila assim, a relação entre vocês? Uma relação sempre de muito amor, com todos os filhos. As brigas naturais de irmãos fazia parte, né, faz parte da vida. Então, assim, uma infância saudável, de bons momentos, de lembranças incríveis. Papai Noel estava sempre lá no Natal, o presente de aniversário estava sempre lá, nunca faltava, sempre a boa escola, sempre os bons caminhos orientados pelo Antônio Carlos, pela Áurea, pela Mirlene, que é a mãe do Matheus. Então sempre bons caminhos, uma família sólida, sempre com muito respeito uns com os outros e uma família doriana, pode-se dizer assim. O senhor era uma criança agitada ou era mais tranquila? Gostava de estar brincando? Até os 14 anos de idade, quando eu morei com a minha mãe, né, o tempo que eu morei com a minha mãe, eu era uma criança muito introvertida. Sempre muito quieto, sempre muito no meu canto ali. Eu morava num bairro que era um pouco perigoso, em Lorena. E então sempre ali com a minha mãe, sempre muito quieto. Morávamos eu, minha mãe e minha irmã. Então assim, um pouco introvertido, mas as lembranças, o carinho do bairro, de soltar pipa, de roubar manga, de tomar tiro de sal, tudo isso daí aconteceu comigo quando eu era criança em Lorena. Então, só lembranças boas, momentos bons, sempre com família, sempre com bons amigos. Eu só tenho a agradecer tudo que Deus fez e faz e a espiritualidade que me acompanha. Eu sou um bandista, então tudo que acontece na minha vida de bom e de ruim, ou eu tiro como aprendizado, ou eu cresço, me forjo e as coisas vão acontecendo. Sou muito grato a tudo que acontece. Presidente, o senhor falou sobre a idade escolar, né, um pouquinho, e disse que escolheu fazer faculdade também. Onde que o senhor fez? Que curso o senhor escolheu? Eu, quando saio, Stephanie, do colegial, eu fui fazer administração de empresas aqui no módulo. Fiz por 3 anos o curso, vi que não era, naquele momento, o que eu queria para a minha vida,
Fui fazer publicidade e propaganda em São José dos Campos, me formei, terminei meu curso lá, voltei para Caraguatatuba, e aí com o Paulo Noronha, da Econorte Ford, fazendo até um jabá aqui agora, eu, Paulo Noronha, meu pai, naquele momento montamos aqui a Ford. E aí 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, eu fico na Ford com o Paulo Noronha, a Ford veio crescendo, veio muito forte naquele momento, e aí eu saio candidato a vice-prefeito com o Antônio Carlos, em 2008. Ganhamos a eleição, ele prefeito, eu vice-prefeito, e aí aconteceu a grande transformação do município, mas aí o caminho foi esse. O que levou o senhor para a política foi justamente essa veia familiar já com a política? O meu avô foi vereador na década de 50, 60, o seu Carlos Silva. Naquela época nem salário tinha o vereador. E ele foi vereador em Lorena. Eu me lembro muito bem das falas dele, que ele foi candidato, ele tinha o patrão dele, que era o seu Alberto Cel. E aí o meu avô colocou no carro dele, vote Carlos Silva ou Alberto Cel, que era o patrão dele. Os dois ganharam a eleição. Então foi um caminho muito bacana do meu avô. E o meu pai é candidato a prefeito em 1992. Ele não teve êxito, mas ficou em segundo lugar. Tinha acabado de vir morar em Caraguá, 2 anos e meio morando em Caraguá. Ele não ganha a eleição. Depois, em 97, ele ganhou a eleição, uma eleição muito disputada com o Dr. José Borabeb, naquela época. O Antônio Carlos faz a grande transformação que fez em Caraguatatuba, juntamente com os vereadores, com os secretários da época, e aí faz um grande nome. O nome do Antônio Carlos da Silva hoje é o maior prefeito da história dessa cidade, um dos grandes líderes da nossa região metropolitana e do estado de São Paulo. Então meu pai vem candidato em 2008, eu era candidato a vereador. Aí acabou, pelos percalços da vida, o vice-prefeito não pôde sair candidato e ele me convidou para sair candidato a vice com ele. Ganhamos as eleições e aí de 2008 a 2016 eu fico como vice-prefeito com ele. E a cidade mudou muito mais, a cidade foi crescendo, a cidade ficou muito mais ordeira, as nossas crianças tinham uma alimentação de muita qualidade, a nossa saúde avançou muito, a cidade cresceu muito. E aí saímos em 2016 e 2019, eu havia sido candidato a deputado estadual em 2014. Tive 55 mil votos, fiquei como suplente. Então no último ano, nos últimos meses do governo, eu fui chamado para ser deputado, fui para a Assembleia, aprovei uma lei, mudei a nomenclatura, a terminologia de merenda escolar para alimentação escolar e com critérios. Aqui você só mudou o nome? Não. Quando eu mudei essa lei, que para as nossas crianças uma merenda escolar é um pão com salsicha, um arroz com salsicha, um arroz com ovo, é uma merenda escolar. Eu consigo mudar essa terminologia colocando critérios nessa nova lei, que hoje está no estado de São Paulo. Então, é obrigatório a ter nas mesas das nossas crianças uma fruta, um legume, uma verdura, tudo isso é através de uma lei minha. Então, você que está aí acompanhando o programa, quando o seu filho come uma fruta, uma verdura, um legume, em todas as escolas do estado de São Paulo, é obrigatório e é uma lei minha. Fico muito feliz com isso. E aí venho trabalhando. Aí depois vereador, um mandato de 2020 a 2024, de muitos desafios, de muito crescimento, de bons e maus momentos aqui nessa Câmara Municipal e hoje reeleito, sou o presidente da Câmara. Presidente, para nós finalizarmos, o que fez o senhor permanecer em Caraguatatuba? O amor pela cidade, o carinho, pela maneira como a população me trata. Grande parte da população onde eu vou, de ponta a ponta nesse município, as pessoas me reconhecem, principalmente as pessoas mais simples e têm um olhar muito carinhoso comigo. Então eu sou muito grato a cada uma delas. Aquelas que não me conhecem, eu tenho muito respeito e peço a você que me dê a oportunidade de me conhecer melhor por mim. Não pelo que você já ouviu falar, pelo que outro falou, por mim. E aí a gente vai construindo. Agora, ficar em Caraguatatuba é a cidade que eu escolhi para viver e para morrer. Espero ficar
por muitos e muitos anos vivo, mas aqui na cidade. Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, vereador Antônio Carlos da Silva Júnior, muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. Todos os nossos programas estão disponíveis em nossas plataformas digitais no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba e no YouTube TV Câmara Caraguatatuba. Se inscreva, ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui e, é claro, para conhecer um pouco mais sobre os vereadores aqui da cidade de Caraguatatuba. A gente se encontra.